Oi, oi, minha gente! Seja muito bem-vinda e muito bem-vindo aqui, viu? Está começando aqui mais uma semana de boas conversas no Identidade Geral e que bom ter a sua companhia aqui com a gente, viu? Estamos de volta aqui nos estúdios depois de uma temporada aí na Bahia. Agora você que está aí em casa está convidado para fazer uma outra viagem, só que desta vez ao espaço com a nossa convidada de hoje, viu? Ela, a Lohane Olivilete, vai dividir aqui com a gente sua trajetória como pesquisadora e engenheira biomédica e mais, vai falar sobre sua proeza de detectar cerca de 60 asteroides, olha só. E falando em universo, olhando para tudo isso, para toda essa complexidade, pode ser que você aí já tenha se questionado sobre a existência de um criador, né? De onde viemos, para onde vamos de fato? Alguém nos criou? E aqui na Rede Novo Tempo de Comunicação tem um guia de estudo completo que traz esses e muitos outros assuntos também, olha só, que sempre nos geram dúvidas e questionamentos. Aqui no primeiro capítulo, minha gente, a gente encontra de cara algumas evidências da natureza que comprovam a existência de Deus. O físico Freeman Dyson é citado aqui e ele explica que a distância exata entre as estrelas, por exemplo, é capaz de manter o equilíbrio do sistema solar e da órbita dos planetas. E tanta perfeição assim não pode ter sido determinada por um acaso, né? Pois muito bem, para pedir como é, Luiz Maiana, manda agora mesmo a mensagem aqui para o nosso WhatsApp. O número é o 012-98244-0077 e aí você pede o seu guia de estudo À Procura da Verdade. Deixa eu só mostrar aqui a capa para vocês e aí vocês colocam lá: eu quero meu estudo À Procura da Verdade, oferecido pelo programa Identidade Geral. Tem que colocar lá que é o Identidade Geral, minha gente. E tem a opção também de ligar para cá em horário comercial e o número é o 0 operadora 12 2127 3121. Tudo isso vai chegar gratuitamente para você, então não precisa se preocupar com determinados gastos aí. Tudo vai ser entregue pelos Correios e graças ao projeto lindo do qual eu faço parte, inclusive, que é o projeto Anjos da Esperança. Vamos para aquele intervalo de 30 segundinhos, bem rapidinho. Já já de volta a gente conhece a nossa caçadora de asteroides. Já estamos de volta aqui com Identidade Geral e deixa eu apresentar a vocês a nossa convidada do dia. Para começar, que seu olhar é super apurado, viu? Ela foi capaz de, com muita insistência, detectar aí cerca de 60 novos asteroides, que são corpinhos celestes bem pequenininhos, sabe, que orbitam ali o Sol. Eles não têm tamanho suficiente para serem considerados planetas, mas com certeza são gigantes para a ciência. Gigantes, assim como a Lohane, que com muita dedicação, determinação, estudo, fez essa descoberta aí. E essa relação da Lohane com o espaço é antiga, viu? Lohane aprendeu a apreciar as estrelas, o céu, os livros que mostravam os mapas de planetas, e a curiosidade dela foi tão longe que recebeu o título de caçadora de asteroides. Olha que legal. Hoje a Lohane faz parte de um projeto da NASA, que é a Agência Espacial Americana, e está usando a internet aí como meio de propagar a ciência e o conhecimento astronômico. Seja muito bem-vinda, Lohane. Muito obrigada pela sua participação aqui com a gente, viu? É um prazer estar aqui. Lohane, como assim descobrir cerca de 60 novos asteroides? Como que é esse processo? Como foi que surgiu esse interesse? Essa história é longa, né? Conta aí pra gente. Eu soube desse projeto há mais ou menos uns 4 anos e eu nunca encontrava informações de como participar. E eu pensava que era algum tipo de projeto de extensão de universidade. Você fala sobre o projeto da NASA. Sim, esse até então eu não sabia do que se tratava. Uhum. E aí, no final do ano retrasado, eu soube que o MCTI, o Ministério daqui do Brasil, estava com parceria com esse projeto que se chama IASC. Só para explicar aqui para o nosso público, o MCTI é o Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovação aqui do Brasil. Isso. E que tinha essa parceria, então, com eles. Isso. Se não me engano, eles tinham acabado de começar a criar essa parceria, né? A fazer essa parceria. E aí eu soube, falei, nossa, vou participar. Então agora eu já sei do que se trata. Só que quando eu soube, tinha mais ou menos uns 2 dias que tinha fechado as inscrições. Ah, olha só. E aí eu já fiquei com aquilo na cabeça e convidei, porque eu faço um projeto de
de abrir oportunidades e divulgar ciência para diversas pessoas no Brasil. Hoje já abrange o nosso país todo. Legal. E aí eu falei com eles, olha, assim que abrir de novo as inscrições, eu vou me inscrever e gostaria de inscrever vocês também nas equipes. E aí teve interesse de praticamente o grupo todo e nós montamos diversas equipes. Esse grupo tem mais ou menos quantas pessoas, Lu? São quase 60 pessoas. Bastante, do Brasil todo. Foi um grupo que eu criei porque o que eu percebi? Eu sempre gostei de postar essas coisas relacionadas ao espaço nas minhas redes sociais. E aí eu sempre recebia a mensagem, olha, meu sonho é participar disso, mas na minha cidade não tem, eu não sei como participar. E aquilo me incomodou porque coincidiu de bater com a minha história, porque eu tive o primeiro contato com essas coisas relacionadas ao espaço com 3 anos de idade. Olha, bem cedinho. Mas como eu estudei em colégio público, que não tinha incentivo nessa área e era tudo muito difícil, eu acabei só podendo me desenvolver nessa área no primeiro período da faculdade. E aí, com já essa bagagem, eu tive a ideia de criar um grupo. Pensei que ninguém iria ter interesse, porque pelo menos de início iria ser voluntário, né? Ainda é. Só que tiveram mais pessoas interessadas que o número de vagas. E aí hoje eu coordeno esse grupo, são pessoas do país todo, já estamos em basicamente todos os estados. Que legal. E começou com a ideia de fazer divulgação científica em escolas e universidades, só que a gente pegou a pandemia e aí a gente teve que mudar tudo e foi bom para o grupo, porque a gente começou a participar de outras coisas, como a caça dos asteroides, Olimpíadas, competições e a participar de eventos. E hoje eu tomo conta aí de quase 60 pessoas, forneço cursos e é tudo gratuito. Então, assim, é um projeto para incentivar realmente essas pessoas a participarem dessas carreiras de STEAM, né, que é o acrônimo para Ciência, Tecnologia, Engenharia e Matemática. E você que veio da rede pública, você incentiva os alunos da rede pública ou particular também pode participar? Olha, o grupo ele é aberto, a gente não faz nenhum tipo de distinção. A grande maioria do grupo são alunos ou de colégio público ou que conseguiram bolsas em algumas outras escolas. Mas é bem misto. E uma coisa que chamou muita atenção é que eu entrei, no primeiro grupo de astronomia que eu entrei, era majoritariamente composto por homens. Só que no meu grupo o interesse é tipo gigantesco em relação a mulheres. Então nós somos a maioria mulheres no grupo. E eu achei isso muito legal. Já que você tocou nesse assunto, a gente até tem uma pergunta a respeito disso, porque de fato, quando a gente vê a história da ciência na humanidade, ela é majoritariamente trabalhada por homens. E a gente tem visto nos últimos anos um crescimento bem considerável de mulheres dentro da ciência. Aqui no Identidade, inclusive, a gente já teve a oportunidade de entrevistar Jaqueline Góes, que foi a cientista que decodificou, sequenciou o genoma da Covid-19, então o nome dela teve uma abrangência gigantesca, um destaque foi um privilégio muito grande da gente ter entrevistado ela aqui no Identidade. E agora você fala sobre essa questão, né, das mulheres estarem engajadas mais na área da ciência. A gente teve, inclusive, no ano de esse ano, aliás, a Verena Pacola, que é estudante da Faculdade de Medicina da USP, aqui de Ribeirão Preto, fica no interior de São Paulo. Ela foi até premiada também pelo Ministério da Ciência, da Tecnologia e da Inovação por ter descoberto 25 asteroides. A gente tem a Nicole Oliveira, tem até uma reportagem dela que a gente vai acompanhar daqui a pouquinho, que é uma criança que tem esse gosto pela ciência e pelo espaço, como você também, desde pequenininha, aos 3 anos. E uma coisa também muito curiosa é que em 2015 a NASA pediu ajuda de pessoas e astrônomos amadores, né? E criaram aí um aplicativo que auxilia a identificação desses asteroides. Então é muito bonito essas duas partes, esse incentivo que a gente tem e essa recepção, né? Dessa receptividade por parte das mulheres. E você, inclusive, também foi premiada, né? E aí, como é que funcionou? Quando eu soube da caçada, a gente foi participar, na verdade, no outro ano, montei diversas equipes. Foi, assim, o segundo ano que o MCTI participou, mas foi o ano que ele participou com mais equipes, pelo que eu entendi. E aí, basicamente, eles nos treinavam e eu fazia o treinamento das minhas equipes. Então, assim, eu treinei muita gente. E aí eu fiquei muito incomodada, porque as pessoas que tinham participado antes, elas não mostravam isso. Eu pensava que era algo impossível de participar. E, na verdade, não é difícil, você tem que ter um computador. O treinamento ele é um pouco mais chatinho de fazer, mas não é um processo difícil. Você tem que ter tempo e ter o olho treinado. E aí, convidei o pessoal do grupo, nós participamos. Depois disso, nós participamos de várias outras, é chamado de campanha, porque a gente passa o mês inteiro analisando imagens e depois começa de novo.
E fiz também um trabalho nas minhas redes sociais para convidar o pessoal para poder participar, porque eu pensei comigo, não faz sentido deixar isso fechado igual estava antes. Eu senti falta de uma divulgação igual, pensei, olha, deve ser um projeto de extensão. Perguntei meus professores da faculdade, ninguém conhecia o projeto. Olha só. E aí, como eu gosto de fazer divulgação científica, de fazer com que isso chegue até as pessoas, eu divulguei em todas as minhas redes, fiz live, ensinei, fiz todo o processo. E aí parece que essa história de asteroides explodiu, porque eu fiz, o que eu pude eu fiz para tentar trazer mais pessoas. E uma coisa que me chama a atenção no seu relato é que, de fato, a ciência não é algo tão acessível, né? Você teve essa dificuldade na educação que você recebeu na escola, você viu aí que os seus professores dentro da própria universidade, às vezes, não tinham a informação sobre esse projeto da NASA. Então, são barreiras que a gente vê aí na ciência, na democratização desse tipo de conteúdo. E você acabou abrindo portas para isso, né? Para outras pessoas. Como que você se sente? Olha, a gente percebe que ultimamente nós estamos num obscurantismo científico muito grande. As pessoas não confiam na ciência e por que elas não confiam na ciência? Talvez seja porque isso não chega até elas de forma prática de ser entendida. E aí que entra, né, a divulgação científica, que é você pegar ali um conteúdo massivo que está escrito em artigos científicos e fazer aquilo de forma simples para que chegue até as pessoas. E eu gosto muito disso, porque eu penso o seguinte, a ciência ela é feita para as pessoas. Então, por que não mostrar para elas a importância disso para o dia a dia delas? Então, assim, faz todo sentido que o artigo científico seja escrito com uma linguagem mais robusta, mas as pessoas têm que saber que aquilo ali existe e aquilo ali vai fazer diferença na vida delas. Então, eu trabalho muito nessa parte de fazer com que isso chegue até as pessoas. Eu não acho que as pessoas não gostam de ciências. Eu acho que elas não conhecem. Às vezes elas não sabem ou conheceram de forma que não foi legal. E é por isso elas hoje não acreditam na ciência. Pois é, tá tendo aí, né, uma pergunta capciosa aqui. Por que acreditar na ciência? Como é que é? Por que acreditar na ciência? Porque ela transforma a vida das pessoas, ela facilita a vida das pessoas. Imagina se a gente estivesse vivendo igual a, sei lá, quantos anos atrás, que não tinham vacinas, você morria com muita facilidade, o parto era feito ali sem condições mínimas de higiene, aí a criança que estava nascendo muitas das vezes contraía algo que não precisava. Então, assim, ela evolui para trazer conforto para nós. A gente viu isso na pandemia, né? Pois é, a pandemia é um exemplo muitíssimo claro da situação, porque muitas pessoas estavam morrendo e muitas até hoje ainda não acreditam que a vacina funciona, mas mesmo vendo que o número de casos de pessoas morrendo e contraindo a doença e tendo o problema mais grave diminuiu. Então, assim, eu gosto muito dessa parte espacial, tive um interesse desde muito pequena, eu acabei não trazendo, mas foi um livrinho, um especial de um chocolate, e eu lembro de ter lido esse livro, de ter decorado todas as páginas, eu sempre mostro em live esse livrinho. E aí eu tentava participar das coisas, mas era tudo longe, era difícil de ir, dificuldade de participar. Mas foi bom, teve um lado bom, porque eu acho que se eu tivesse começado de pequena, já tivesse tido todas as oportunidades, talvez eu não teria essa visão que eu tenho hoje. Que é de, olha, não tive oportunidade, mas não precisa de ser assim. E uma outra coisa também que eu tento trabalhar muito é não limitar a idades. Esse projeto foi legal porque quando eu recebi essas medalhas, tinha desde um menininho de 3 aninhos de idade a senhorinhas. Então, assim, é um projeto que você pode fazer em família, é um projeto que você pode fazer na sua escola, na sua universidade. Tiveram várias universidades montando equipes. Não é difícil, você tem que fazer um treinamento. Acho que para nós, como nós fomos um dos primeiros a participar, foi mais difícil porque a gente não conhecia nada. Mas a gente facilitou esse conhecimento, eu fiz vídeos explicando, olha, isso aqui é mais difícil, então facilitei. Eu acho isso sensacional. Eu sou o tipo de mulher que gosta de encurtar caminhos. Como encurtaram para que eu estivesse aqui hoje, eu pretendo fazer com que a minha vida e a minha trajetória possa encurtar o caminho para outras pessoas. Eu acho que esse é o nosso denominador comum aqui, né, Lô? Isso é extremamente importante. E eu acho que o Lô também é denominador comum, Lô de Louise, Lô de Lohane, então Daqui a pouquinho a gente volta, a gente vai ter que dar aquela pausa aí de um breve intervalo, mas volte aqui com a gente, porque como a Lô falou, a ciência é capaz de transformar. E o foco do Identidade Geral é falar sobre transformação de vida, através de histórias, através de experiências. Então eu tenho certeza que a experiência da Lô hoje vai te ajudar a ter a sua vida transformada também. Eu espero você daqui a pouquinho.
Já estamos de volta e hoje eu tenho o prazer de receber aqui a Lohane, Lo Olivilete, não é isso? Nas redes sociais? Isso. Ai, que legal. É uma democratizadora da ciência, porque conhecimento tem que estar acessível a todo mundo. E ela já falou aqui uma coisa que eu assino embaixo, é que a ciência transforma, né, Lo? Muito legal. No bloco anterior, a gente estava comentando aqui sobre algumas premiações que você conquistou ao longo dessa trajetória aí de descobertas de asteroides. Explica mais pra gente sobre essas medalhinhas, esse troféu que você ganhou. Quanto ao processo, como é que funciona? Você vai receber um monte de imagens e aí você tem que procurar lá os objetos em movimento, que seriam tecnicamente os asteroides. Grande maioria dos que você marca não são, ou enfim, não são marcados como asteroides. E aí, dentre esses, alguns são considerados como detecções. E aí é o que eu acho que a maior parte das pessoas conhecem, porque dentre esses que eu marquei, eu devo ter marcado, sei lá, quase 1000, mais de 1000. Só que foram consideradas detecções aí cerca de 60. Esse número, eu não vou falar o número exato, porque eu continuo na caçada, então ele tende a aumentar. E aí depois, se ele passar, aí pode demorar alguns meses ou alguns anos, ele vai ser considerado uma descoberta e depois, se tudo der certo, você tem aí a oportunidade de nomear. E essas medalhas, essa daqui foi de participação na caçada, essa daqui foi de participação em Olimpíadas Científicas, mais a caçada dos asteroides, porque eu participei também das Olimpíadas Brasileiras de Satélites. E esse troféu aqui que é um dos mais interessantes, porque quando eu recebi, eles me disseram que tinha sido por conta de eu ter detectado um asteroide que era considerado raro. Olha que legal. E aí eu recebi... É o Faro lá que chama? Não, é o outro. O asteroide raro, ele é conhecido como o asteroide fraco, porque ele é mais difícil de ser detectado, né? E são quase 60 asteroides, então eu não sei quantos serão descobertas mesmo, mas alguns já foram considerados. Então, assim, a minha expectativa é bem alta que... Não sei, quero colocar o nome de todo mundo do mundo dos asteroides. Como eu costumo brincar com o pessoal, nós brasileiros vamos nomear todo o cinturão de asteroides, que é onde ficam esses asteroides, onde eles ficam localizados. Ô Lô, qual é a importância de você identificar esses asteroides? Alguns deles pode ser que tenha órbita que coincida com a órbita da Terra. Os asteroides maiores, os de um tamanho razoável, já foram detectados. Então, eles não são problema, você já sabe ali a trajetória deles. Mas e os menores, que são difíceis de serem detectados e que, muitas das vezes, eles são detectados quando eles já estão próximos da Terra? E aí pode até causar uma colisão, né? Quanto mais tempo você souber sobre esses asteroides, por exemplo, se tiver alguma chance de colidir com algum lugar que tenha uma pessoa, sei lá, uma cidade, você já pensa aí o que você pode fazer. Tanto que tem alguns projetos pensando, e aí, se vier um asteroide para a Terra, o que a gente vai fazer? Como já aconteceu de asteroides do tamanho de um campo de futebol, né? Existem esses registros. Pois é, e aí os grandes você sabe, mas e os menores que podem causar aí uma devastação? Por exemplo, uma coisa é ele cair no mar, outra coisa é ele cair, sei lá, na cidade de São Paulo. Então, assim, é complicado e é importante que se tenha o máximo possível de asteroides mapeados, justamente para poder saber a órbita dele, saber, sei lá, se ele teria alguma chance ou algo do tipo. E desses quase 60 e cerca de 60, você já tem confirmado 4 asteroides, certo? Que você, inclusive, já nomeou. Quais são os nomes? Ainda não nomeei. Ah, não? Falta um tempo, mas estou pensando nos nomes. Ah, legal. Põe o meu na lista aí, eu vou gostar. Vou colocar. E no bloco anterior, a gente falou aqui sobre uma pequena também astrônoma, a Nicole, e a gente vai acompanhar agora uma reportagem que fala um pouquinho sobre a trajetória dela. Vamos ver aqui na nossa tela. O interesse pelo espaço chamou a atenção da família desde cedo. Aos 4 anos, quando ela pediu um telescópio de presente, que é uma coisa inusitada, né, para a idade dela. Então, nós começamos a fazer algumas pesquisas, verificar a possibilidade e vimos que não era realmente possível naquele momento por questão de preço, de custo. E aí ela não desistiu, continuou estudando, pesquisando. Nicolinha se tornou uma pequena celebridade graças aos seus vídeos sobre astronomia em seu canal no YouTube e a participação online em seminários científicos internacionais.
A precocidade da menina também levou os organizadores de cursos de iniciação em astronomia a mudar a idade mínima de inscrições, que antes eram reservadas aos maiores de 12 anos. No ano passado, Nicolinha conheceu em Brasília o ministro da Ciência, Tecnologia e Inovação, Marcos Pontes, o único brasileiro a ir ao espaço. Mas a ambição da pequena é outra. Nicolinha quer ser engenheira espacial para construir foguetes. A jovem astrônoma sonha em conhecer a NASA e deseja que todas as crianças do Brasil tenham acesso à ciência. Astronautas, e o que eu mais gosto é esse. Ah, que gracinha! A Nicolinha foi uma pessoa que eu conheci, acho que desde que ela começou os vídeos na internet. Já tem muito tempo. E ela, inclusive, faz parte desse grupo que eu formei. Ai, que legal. O grupo InSpace. Eu achei muito legal isso que você falou, né? De todo mundo, de todas as escolas, sejam públicas ou privadas, de todas as idades, de todos os gêneros. Isso é muito legal, porque o objetivo mesmo, a gente, inclusive, aqui como comunicadores, é dizer que a educação e o conhecimento está acessível a todo mundo. Então, muito lindo saber que uma brasileira pode se tornar a primeira mais jovem a detectar, confirmar e ser homologado a descoberta de um asteroide. Então, isso para mim me dá um orgulho muito grande de ser brasileira. Tem gente que subestima a nossa capacidade, a nossa educação, mas a gente está aqui para mostrar que é possível, se a gente também tiver aí a ajuda das políticas públicas, né, das autoridades, se todo mundo se juntar, a gente consegue crescer enquanto país, enquanto sociedade, né, Lu? E você, inclusive, produziu aí um livro, publicou um livro, Meu Primeiro Contato com o Céu. Deixa eu mostrar aqui para vocês a capa. Que coisa linda. Como que foi a produção aí desse livro, a escrita? Então, quando eu comecei a palestrar em escolas, já tem bastante tempo. Foi logo que eu tive realmente oportunidade nessa área, eu já comecei como palestrante. E aí foi. Sempre que eu tinha oportunidade de palestrar, eu sempre escrevia o que eu ia falar e aquela coisa toda e juntava muito material. Uhum. Paralelo a isso, eu percebi que o pessoal sempre gostava de ter um papel na mão. As palestras eram presenciais e eu sentia que eles gostavam de ter algo para poder anotar. E aí eu tive uma ideia. Olha, eu vou pegar então tudo isso que eu anoto e vou transformar em uma apostila. De apostila, acabou se transformando num livro. Eu costumo falar que ele foi muito custoso pelo seguinte, foi uma época que eu estava sem computador. Uhum. E aí todo esse livro, praticamente tudo fui eu que fiz. Os desenhos, todas as imagens, enfim, tudo nesse livro fui eu que fiz. Nossa, que legal. E aí, custoso, mas é legal, viu? Foi trabalhoso. E aí eu estava nessa época fazendo algumas disciplinas na UFMG. E aí, na época eu não conhecia muito bem a UFMG, então eu acabei pegando alguns computadores que eram péssimos. Certamente tem outros tipos de computadores lá melhores. Só que eu não conhecia e eu lembro que a cada cerca de 5 páginas, não, a cada 10 páginas que eu escrevia, eu pedia 7. Então, assim, era aquela coisa, escrevendo e refazendo. E eu falei, não, eu vou terminar esse livro, porque já me deu muito trabalho, mas vou terminar. E aí hoje eu acho muito interessante, porque esse livro ele é só sobre o sistema solar, que é meu favorito lá, desde igual eu contei que o meu primeiro contato com o espaço foi com os 3 anos de idade, foi justamente com o livro que falava sobre o sistema solar. E aí, como é meu assunto favorito até hoje, se transformou nesse livro. E eu acho interessante porque esse livro já chegou em escolas, esse livro já se transformou em outro livro, porque teve um professor de uma escola pública de BH que ele me levou para poder palestrar nessa escola, e aí ele pegou todas as informações, ele fez um trabalho com os alunos dele e transformou isso numa apostila bonitinha para ficar na escola. Uhum. E também já vi esse livro sendo citado em palestras e eu uso ele também bastante para poder incentivar o pessoal a participar. Às vezes eu vejo, mas como é que eu começo? Eu indico o livro. Ai, que legal. É bem introdutório, é por isso que ele chama Meu Primeiro Contato com o Céu. É exatamente a ideia da pessoa, olha, nunca tive contato com isso. Por onde eu começo? Eu mostro o livro. Que legal. Olha, Lu, a gente vai ter que encerrar aqui a nossa entrevista. O tempo é apertado aqui, mas eu quero te pedir para não esquecer do meu nome na hora de escolher lá os asteroides.
Muito obrigada, viu? Que você continue aí encurtando o caminho para outras pessoas, possibilitando essa oportunidade para que muitas pessoas tenham acesso ao conhecimento, à ciência. Aqui a gente é o canal da esperança e a nossa fé não precisa ser uma fé cega. A gente pode fundamentar a nossa fé, inclusive, na ciência, na natureza, que é a criação de Deus. Então eu espero que vocês tenham desfrutado aí de uma boa conversa hoje com a Lohane aqui. Aquele cheiro e até a próxima, minha gente. Tchau, tchau.